Imagine ser uma princesa tão radiante que a sua simples existência provoca guerras entre reinos vizinhos. Um tipo de Helena de Troia do Himalaia. Mas com um detalhe. Você não quer um trono. Você quer o silêncio absoluto de uma caverna gelada. Imagine agora que o seu próprio marido, o rei do Tibete, decide que a melhor forma de honrar o maior mago da história é oferecendo você como presente. Pois é, se você acha que a sua vida amorosa ou profissional é complicada, espera então até ouvir a história de Ieshi Sogyal. Ela não foi apenas a consorte de um mestre. Ela foi a mulher que transcreveu o invisível, domesticou demônios internos com a calma de quem toma um chazinho de camomila e provou que, no caminho do despertar, a determinação feminina é, nas palavras do próprio Guru Rinpoche, o combustível mais potente que existe. Então, fique comigo, porque hoje nós vamos mergulhar na vida e na história da Rainha Sábia do Lago, a mulher que se tornou o próprio espelho da iluminação. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se. Respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Estamos no século VIII, especificamente no ano do pássaro, 757 da Era Comum. O Tibete é uma terra de picos nevados e deuses ferozes. Um império poderoso sob o reinado do rei Trisong Detsen. O budismo ainda é uma frágil semente lutando para criar raízes em um solo de antigas tradições xamânicas e, bom, é neste cenário de transformação onde o Dharma de Buda começava a ser estabelecido, que a história dessa grande mulher começa. Dizem que no instante em que Ieshi Sogyal nasceu na nobre fortaleza de Karchen, um perfume de flores preencheu o vale. O vento parou. E os pássaros, por um breve momento, silenciaram, talvez impressionados com o que estava por vir.
uma nascente de água pura brotou ao lado de sua casa, formando um lago que existe até hoje, conhecido como Tsogyal Latso, um espelho para o céu. Mais do que isso, as lendas narram que, ao nascer, Yeshi Tsogyal já recitava o alfabeto sânscrito e mantras, um sinal inequívoco de sua natureza como uma Dakini de sabedoria, uma emanação da própria Vajravarahi e da compassiva Tara. Vamos combinar que começar a vida já recitando o alfabeto em sânscrito é um nível de precocidade que faz qualquer prodígio moderno parecer um iniciante. A sua vinda ao mundo não foi um acaso, mas uma manifestação deliberada para o benefício de todos os seres sencientes. Seu nome significa Rainha Sábia do Lago, mas ela não nasceu entre louvores. A sua beleza era tão radiante que reis e príncipes de reinos vizinhos entraram em conflito por sua mão, o que prova que o charme irresistível pode ser sim um problema logístico considerável para a diplomacia internacional. Ela era filha de nobres, e a sua vida começou marcada por um destino que não era seu. Prometida em casamento político, tratada como moeda de troca para resolver disputas entre reinos, reduzida a símbolo de poder. Aos 16 anos, ela foi compelida a um casamento arranjado e indesejado com o próprio rei Trisong Detsen, tornando-se uma de suas consortes. A jovem Yesh, porém, carregava dentro de si algo que o mundo ainda não sabia nomear. Uma sede pela verdade, por aquilo que nenhuma posição, riqueza ou promessa poderia oferecer. Ela ansiava não por um trono, mas pela libertação. Foi então que o destino, ou o karma, a conduziu até Padmasambhava, o mestre vindo da mítica terra de Yodiana, conhecido como Guru Rinpoche, o mestre precioso. Om Aham Vajra Guru Prema Srithiham. Ele havia sido chamado ao Tibete pelo próprio rei Trisong Detsen, com uma missão quase impossível: domar os ventos sombrios e as energias locais que perturbavam a fundação do primeiro mosteiro budista do Tibete, o Grande Samye. O Tibete daquela época era um caldeirão de crenças animistas e práticas xamânicas, e a introdução do budismo vajrayana exigia uma figura de poder espiritual inquestionável para harmonizar as forças telúricas e celestiais. Yeshi Tsogyal, como o consorte real, já estava na corte do rei Trisong Detsen. Mas sua presença ali, no entanto, era mais do que política. Era o palco para um encontro predestinado. O rei
reconhecendo a pureza e o potencial espiritual extraordinário de Yeshe, a ofereceu a Guru Rinpoche como uma oferenda de mandala. E é bom parar aqui, porque é crucial entender que, no budismo Vajrayana, uma oferenda de mandala não é uma transação mundana de propriedade, mas um ato de profunda devoção e acumulação de mérito. E claro, para o nosso olhar moderno, oferecer uma rainha pode soar como o ápice do patriarcado. Mas na lógica espiritual da época, o rei estava oferecendo o que ele tinha de mais precioso e valioso, não como um objeto, mas como o reconhecimento de que o lugar de Yeshe Tsogyal não era na burocracia do palácio, mas na vanguarda da iluminação. Ao oferecer o que se tem de mais precioso, neste caso uma rainha de grande beleza e linhagem, que representava a própria riqueza e poder do reino, o praticante demonstra desapego e gera as causas para receber ensinamentos profundos e realizar a iluminação. Então, o rei Trisong Deltsen, ao fazer essa oferenda, não estava tratando Yeshe Tsogyal como um objeto, mas oferecendo o que ele considerava de maior valor em seu reino ao Guru, para o benefício do Dharma e de todos os seres. Era um reconhecimento do valor espiritual inestimável de Yeshe e de sua aptidão para o caminho budista, garantindo assim que a pessoa mais apta do seu reino tivesse o melhor mestre disponível. Padmasambhava, ao invés de aceitá-la como simples consorte no sentido mundano, a libertou de suas obrigações reais e a acolheu como sua principal discípula. Ao vê-la, ele havia reconhecido de imediato algo muito profundo e teria dito a ela: "Tu não és mulher nem homem. És a sabedoria que toma forma humana para recordar o que o mundo esqueceu." Sob sua orientação, Yeshe Tsogyal não se tornou uma discípula comum. Ela foi sua espelhada, a personificação de Prajna, a sabedoria transcendental. Guru Rinpoche representava o Paya, o método hábil e a compaixão. E juntos, eles formavam a união inseparável de sabedoria e método, a chave para a iluminação completa. Ela era o espaço, a vastidão. Ele, a ação que dança nesse espaço. É importante mencionar que Yeshe Tsogyal foi a primeira tibetana a alcançar a iluminação completa, tornando-se uma Buda por direito próprio. E isso desafiou profundamente as normas sociais da época, que frequentemente relegavam as mulheres a papéis secundários. E assim, ela estabeleceu um precedente poderoso para o potencial espiritual feminino. Como o próprio Guru Rinpoche afirmou, com uma clareza que deve ter deixado muitos ministros da corte desconfortáveis: a base para realizar a iluminação
é o corpo humano. Seja homem ou mulher, não há grande diferença. Mas, se uma mulher desenvolve a mente voltada para a iluminação, o seu potencial é supremo. Como todos os que buscam o despertar verdadeiro, Yeshi não foi poupada. Suas provações não eram meros exercícios, mas uma jornada ao coração do medo. Uma série de práticas ascéticas conhecidas como as 8 grandes austeridades. Sim, ela submeteu a sua existência aos limites da resistência humana para provar que a mente é senhora da matéria. E para isso, ela meditou em cavernas isoladas e locais sagrados como Thimphu, acima do mosteiro de Samye, e nas sagradas grutas de Drakgyerpa, bem como em Paro Taktsang, no Butão. E durante anos, ela enfrentou condições extremas, solidão e visões aterrorizantes. As austeridades incluíam a austeridade do vestuário, que era usar apenas uma veste de algodão no frio extremo do Himalaia, simbolizando o desapego do conforto material. Uma escolha de guarda-roupa que faz qualquer minimalista moderno parecer extravagante, não é? A segunda era a austeridade do alimento, que significava viver de essências minerais e depois apenas de água e ar, purificando o corpo e a mente das dependências físicas. A dieta definitiva para quem quer transcender a dependência do iFood. A terceira austeridade era a austeridade da fala, que significava manter o silêncio absoluto e a recitação constante de mantras, cultivando assim a fala sagrada e a concentração. A quarta era a austeridade do corpo, que significava praticar prostrações e posturas físicas rigorosas, praticando o tumo, que é o calor interno, para dominar o corpo e gerar energia espiritual. A quinta era a austeridade da mente, que significava permanecer em estados profundos de samadhi, sem distração, desenvolvendo a estabilidade mental e a clareza da meditação. A sexta era a austeridade da compaixão, que dizia respeito a enfrentar demônios e seres hostis com amor e equanimidade, os transformando em protetores do Dharma. Uma prática radical de não dualidade. Porque é fácil, né? Ser compassivo com quem é legal. Agora tente ser com um demônio tentando te devorar. A sétima austeridade era a da devoção, que significava seguir cada instrução do guru sem a menor hesitação, demonstrando a fé inabalável e a entrega total ao caminho. A oitava e última austeridade era a austeridade da sabedoria,
que dizia respeito a reconhecer a vacuidade em todas as experiências, sejam elas de dor ou prazer, transcendendo a dualidade e realizando a natureza última da realidade. Em muitos momentos de prática, Yashi Tsogyal foi perseguida por demônios que eram, na verdade, projeções de sua própria mente. E mais de uma vez, ela foi quase morta. Mas um dos seus ensinamentos mais citados nasceu exatamente dessas experiências. Ela dizia: os demônios que encontramos não são de fora. Eles são o reflexo de nossa própria mente. Se os olharmos com compaixão, eles se dissolvem em luz. Yashi Tsogyal não lutou contra as suas sombras. Ela as acolheu, uma a uma, até que o medo se transformou em caminho. Cada obstáculo, cada dor se tornou combustível para a sua prática, provando a extraordinária declaração de seu mestre precioso, a de que uma mulher com forte determinação tem um potencial para a iluminação potente. Além dessas austeridades e de sua profunda sabedoria, a vida de Yashi Tsogyal é pontuada por episódios que revelam sua natureza compassiva e o seu grande poder transformador. Um desses causos notáveis ocorreu quando ela estava viajando sozinha, praticando em regiões super selvagens. Conta-se que ela foi abordada por um grupo de 7 ladrões que pretendiam roubá-la e agredi-la. E, ao invés de reagir com medo ou raiva, com o pânico que se espera em uma situação assim, ou então com artes marciais místicas, Yashi Tsogyal, com sua mente serena e recheada de compaixão, começou a cantar ensinamentos do Dharma para eles. Sim, imagine a cena. Os ladrões lá, esperando joias, medo e recebendo uma palestra sobre a natureza da mente em forma de canção. Então se diz que a sua voz, imbuída de bênçãos, tocou profundamente os corações dos ladrões que não apenas desistiram de suas intenções maliciosas, mas se arrependeram de seus atos e se tornaram seus discípulos, dedicando as suas vidas ao Dharma. É o que nós podemos chamar de conversão forçada pela beleza e pela sabedoria. Uma técnica de segurança que, infelizmente, não tente em casa, tá? Porque não funciona para todos nós. Mas esse episódio ilustra vividamente a sua capacidade de transmutar a confusão em sabedoria e a hostilidade em devoção. Um verdadeiro reflexo da atividade de uma Dakini. Com o tempo, Yashi Tsogyal tornou-se uma das mais elevadas yoginis do Tibete, uma mestra iluminada por direito próprio. Conta-se que ela possuía uma memória fotográfica capaz de fazer qualquer HD moderno corar. Ela
memorizava cada ensinamento de Padmasambhava e aí, com sua caligrafia precisa, os transcrevia em uma linguagem secreta, a linguagem das Dakinis. E estes não eram textos comuns, eram os termas, os ensinamentos tesouro. E Yeshe Tsogyal não apenas escondia os textos, ela era a escriba principal de Guru Rinpoche. Padmasambhava ditava estes textos em estados de transe e de meditação profunda, e ela, com a sua memória perfeita e compreensão intuitiva, transcrevia esses ensinamentos que durariam milênios. E assim, por ordem de Guru Rinpoche, ela escondeu esses tesouros em locais secretos, como dentro de rochas, no fundo de lagos, no céu e, o mais importante, na mente de seus futuros discípulos. Eram cápsulas do tempo do Dharma, destinadas a ressurgir séculos depois, quando o mundo estivesse pronto para ouvi-los. E seriam revelados por mestres especiais conhecidos como tertons. Por isso, Yeshe é considerada não apenas uma simples discípula, mas uma manifestação da sabedoria feminina primordial, a união de compaixão e lucidez. Enquanto o Padmasambhava representa o método, Yeshe encarna a visão, a clareza que nasce da entrega. Sem ela, a vasta maioria dos ensinamentos de Guru Rinpoche para o Tibete teriam se perdido para sempre, e a linhagem Nyingma não teria a riqueza textual que possui hoje. Quando completou a sua missão, Yeshe Tsogyal partiu para um último retiro. E se conta que seu corpo se dissolveu em um arco-íris de luz. Não morte, mas retorno à essência. Ela não deixou um corpo para trás, mas uma promessa. Dizem que antes de desaparecer, ela deixou uma mensagem aos seus discípulos que dizia: não busquem fora o que sempre respirou dentro. O Dharma é a mente em descanso. Os tibetanos a chamam de Mãe de todos os Budas. E sua presença é sentida até hoje em cavernas, flores de lótus e sonhos de devotos que jamais a viram, mas a reconhecem pelo perfume de uma sabedoria antiga. Ela prometeu que sua atividade jamais cessaria, que ela continuaria a se manifestar em visões, sonhos e, mais diretamente, através de uma linhagem de emanações. Mestras extraordinárias que foram e são consideradas Yeshe Tsogyal em pessoa. Ela também prometeu estar presente sempre que alguém recitar o mantra de Guru Rinpoche. Om Aham Vajra Guru Prema Sviti ou chamá-la com sinceridade, reforçando a ideia de que ela é uma presença viva e não apenas um mito do passado.
Na tradição tibetana, Yeshe Tsogyal é mais do que uma figura histórica. Ela é o símbolo vivo daquilo que o Dharma revela quando se cessa o esforço de entender. Ela é o princípio feminino como receptividade, a escuta profunda e a vastidão da própria mente. Em um mundo onde a sabedoria é constantemente confundida com informação e o poder confundido com controle, a sua história é um lembrete silencioso. Ela nos ensina que a sabedoria não é conquista, é abertura. E que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em não ser dominado por ele. Gange cha yamune chaiva. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.